E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Se prepare, torcedor vascaíno, porque o burburinho que começou tímido nos bastidores da colina já está ganhando contornos de bomba de mercado. Fontes internas e externas estão cada vez mais alinhadas. Brian Rodrigues, o ponta uruguaio que atua atualmente no América do México, está cada vez mais perto de vestir a camisa do gigante da colina. E olha, quando a gente diz perto, é no nível de exames médicos já em andamento. Sim, você ouviu certo, Brian Rodrigues foi flagrado na colina histórica passando por exames, e isso já é meio caminho andado para o acerto oficial com o clube carioca. E o mais interessante dessa movimentação toda é o silêncio da diretoria vascaína, que segue no modo sem confirmar nem negar, o que, convenhamos, é praticamente uma confirmação disfarçada quando a fumaça é tão densa. O nome de Brian não surgiu do nada, ele vinha sendo monitorado há semanas pelo scout do Vasco, que busca um jogador de velocidade, drible curto e capacidade de decisão no mano a mano. A diretoria entende que o time precisa de mais opções ofensivas, especialmente com a janela se afunilando. E Brian pode ser exatamente o acréscimo que o time precisa para mudar de patamar. A história de Brian Rodrigues não é nova para quem acompanha o futebol sul-americano. Revelado pelo Peñarol, o garoto uruguaio já encantava com sua habilidade desde as categorias de base. Sua passagem pelo Los Angeles FC na MLS foi um verdadeiro cartão de visitas para o futebol mundial, mostrando que ele tem faro de decisão, repertório e personalidade. Não por acaso o América do México não pensou duas vezes antes de desembolsar uma quantia robusta para contar com ele. No entanto, com altos e baixos no futebol mexicano, surgiram rumores de insatisfação do jogador com o ambiente e até mesmo com seu papel na equipe. Foi aí que o Vasco entrou na jogada. O clube, que desde a chegada da SAF tem se mostrado mais ambicioso no mercado, viu a oportunidade de ouro para seduzir Brian com um projeto esportivo em ascensão e uma vitrine mais promissora para voltar ao radar da seleção uruguaia. Pessoas próximas ao jogador revelaram que ele se animou com a chance de atuar no futebol brasileiro, considerado mais competitivo e atrativo. Além disso, o projeto do Vasco, com torcida engajada e perspectiva de crescimento, pode ter sido diferencial na hora de aceitar o convite e desembarcar em São Januário. O mais curioso é que a operação tem cara de novela daquelas que se arrastam nos bastidores, mas com capítulos decisivos acontecendo agora. O staff de Brian Rodrigues já vinha em conversas com representantes da 777 Partners há pelo menos 3 semanas, tentando entender como o jogador se encaixaria no elenco e no planejamento da temporada. O técnico Ramon Dias, inclusive, teria dado o aval pessoalmente para a contratação, enxergando no uruguaio uma peça complementar ideal para o esquema, com pontas agudos e mobilidade ofensiva. Fontes próximas ao clube afirmam que o treinador se empolgou ao ver vídeos recentes do jogador, destacando sua intensidade, sua leitura tática e principalmente sua coragem para enfrentar marcações pesadas. E tem mais, os exames médicos já estariam em fase final, o que indica que restam apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial. O Vasco, como de costume, tenta manter o mistério e evitar o oba-oba, mas nos corredores de São Januário já se ouve burburinhos empolgados. Existe até quem diga que o uruguaio já foi apresentado internamente ao elenco em um encontro discreto fora dos holofotes. Se confirmado, o Vasco em breve pode anunciar um reforço que pode mudar o patamar do setor ofensivo. Agora se engana quem pensa que essa contratação vem sem controvérsias. Parte da torcida se empolga, claro, mas também há quem questione o histórico recente de lesões e a regularidade de Brian Rodrigues nos últimos tempos. Afinal, ele não viveu uma sequência arrebatadora no América MX, o que levanta algumas dúvidas sobre sua capacidade de assumir a titularidade imediata em um clube que está lutando para sair das posições mais incomodas da tabela. No entanto, do ponto de vista técnico, o uruguaio ainda é considerado uma joia não totalmente lapidada, com potencial para brilhar se for bem encaixado. A esperança da diretoria vascaína é que o ambiente do futebol brasileiro, a competitividade da Série A e a identificação rápida com a torcida ajudem Brian a reencontrar seu melhor futebol. Vale lembrar que ele tem apenas 24 anos, idade excelente para uma retomada de carreira. É jovem o bastante para evoluir, mas experiente o suficiente para aguentar a pressão. A expectativa é que, se tudo correr bem e o anúncio oficial vier ainda nesta semana, ele já comece a treinar com o grupo antes do clássico contra o Fluminense.
E imagina só se ele estreia já em um clássico, a torcida ia à loucura. O bastidor dessa negociação também revela a força do projeto da SAF vascaína no mercado. Com a 777 bancando parte dos salários e participando ativamente das negociações, o Vasco volta a competir com clubes de maior poderio financeiro da América Latina. A chegada de Brian Rodrigues seria mais um sinal de que o clube não está mais apenas piscando no mercado doméstico, mas sim olhando com ousadia para fora do país. E isso tem seu peso. Não é qualquer jogador sul-americano com mercado que topa vir para um time em reconstrução, mas se o projeto é bem vendido, as chances aumentam. E parece que a proposta feita a Brian incluiu um plano de valorização a médio prazo com cláusulas que podem levar o jogador à Europa num futuro próximo. O Vasco nesse sentido se torna uma vitrine ideal, joga com frequência, tem exposição midiática enorme e oferece um ambiente de desafio constante ideal para quem quer mostrar serviço. Além disso, há uma expectativa clara de que o jogador possa também influenciar nos bastidores, ajudando a atrair outros atletas do mercado sul-americano. Afinal, uma contratação bem-sucedida pode abrir portas para novas oportunidades futuras. O impacto imediato de Brian Rodrigues no elenco vascaíno também é um ponto que vem sendo muito discutido internamente. A diretoria técnica do clube avalia que com sua chegada o time ganha uma nova dinâmica ofensiva, especialmente pela falta de profundidade no elenco atual. Hoje o Vasco depende de jogadores que alternam entre partidas inspiradas e atuações apagadas. Brian, com sua velocidade e ousadia, pode se tornar aquele elemento surpresa que desestabiliza defesas. A ideia seria utilizá-lo preferencialmente pela direita, cortando para dentro e finalizando, mas ele também tem histórico de atuações pela esquerda e até centralizado, o que dá mais possibilidades ao esquema de Ramon Dias. Outro ponto que anima os dirigentes é a possibilidade de ver o uruguaio formando dupla com Payet, criando um setor criativo forte e imprevisível. É aquela mistura que dá gosto de ver um cérebro e um acelerador. Se funcionar, o Vasco pode finalmente encontrar o equilíbrio entre controle de jogo e agressividade ofensiva. Os treinos com o grupo principal já estariam sendo preparados para incorporar o novo reforço e inclusive ajustes táticos já estariam sendo ensaiados mesmo sem anúncio oficial. A comissão técnica não quer perder tempo. Mas não é só dentro de campo que a chegada de Brian Rodrigues pode causar impacto. Fora das quatro linhas, a contratação tem tudo para ser um acerto de marketing poderoso. O Vasco precisa recuperar sua imagem como um clube atrativo para grandes jogadores e reforçar a ideia de que é possível crescer ali dentro. Brian é jovem, tem apelo internacional e sua presença pode representar o início de uma nova fase. Inclusive, a expectativa é que o anúncio oficial, quando for feito, venha acompanhado de uma campanha pesada nas redes sociais explorando todo o apelo midiático do uruguaio. A torcida já começou a se mobilizar. Hashtags com o nome de Brian Rodrigues apareceram no X antigo Twitter. Influenciadores ligados ao clube estão pressionando por uma confirmação. A ideia é fazer barulho, mostrar ao jogador que ele está chegando num ambiente apaixonado, vibrante e disposto a abraçá-lo. Esse clima de acolhimento pode fazer a diferença na adaptação. E claro, o Vasco também quer mostrar para o mercado que sabe trabalhar bem a imagem dos seus reforços. Afinal, no futebol moderno, uma boa contratação também precisa vender camisas, gerar engajamento, atrair patrocinadores. E Brian pode ser esse cara. Seguimos na batida do rumor mais quente dos últimos tempos em São Januário, porque a história da possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco não para de ganhar novos capítulos e detalhes que deixam a torcida cada vez mais animada, mas também um tanto ansiosa na expectativa daquele anúncio oficial que mexe com o coração de qualquer vascaíno apaixonado. E olha, não é exagero dizer que, se confirmado, o uruguaio pode ser uma peça fundamental para a reconstrução do time que busca estabilidade e um padrão de jogo mais competitivo dentro do Brasileirão. Já são dias de movimentações intensas nos bastidores, com representantes do clube e do jogador alinhando detalhes contratuais que prometem deixar todo mundo satisfeito, desde a cúpula até os jogadores, que veem em Brian um reforço imediato para a ofensividade do elenco. Além do mais, o uruguaio tem tudo para trazer aquela vontade de quem quer provar que ainda tem muito a mostrar no futebol, mesmo com algumas dificuldades recentes, o que pode injetar uma energia nova no ambiente do Vasco. Já circulam informações de que sua chegada foi discutida internamente até no vestiário, em reuniões estratégicas que visam adaptar o estilo de jogo para aproveitar suas características explosivas, especialmente nas jogadas em velocidade e dribles curtos.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O Vasco, nesse processo de reconstrução, vive um momento crucial em que a montagem do elenco é determinante para o futuro próximo, e a aposta em Brian Rodrigues reflete uma estratégia que vai além de simples reforços pontuais. É um projeto de médio prazo onde o clube quer se consolidar entre os protagonistas do campeonato, recuperando a força ofensiva que já foi sua marca registrada em outras eras. A possibilidade de contar com um jogador que mistura juventude, talento e experiência internacional como o uruguaio gera expectativas positivas não só no âmbito esportivo, mas também na relação com a torcida, que vem se mostrando extremamente engajada nas redes sociais e nos jogos recentes. Aliás, essa conexão entre o clube e o seu público pode ser um fator decisivo para o sucesso do jogador, que encontrará um ambiente receptivo e exigente na medida certa. Fontes ligadas à comissão técnica afirmam que, caso o acerto se confirme, o treinamento com Brian já começa com foco em integração total e adaptação rápida para que ele possa entrar em campo quanto antes, numa tentativa clara de acelerar o impacto imediato no elenco. É importante também destacar que a negociação com Brian Rodrigues pode servir de exemplo para futuras movimentações da diretoria vascaína no mercado sul-americano. A 777 Partners, que vem assumindo o papel central nas decisões do clube, parece disposta a investir em jovens promessas com potencial de valorização, mantendo um equilíbrio financeiro que permita ao Vasco crescer sem perder a identidade nem se afundar em dívidas históricas. Esse modelo, que une ambição com responsabilidade, pode ser o diferencial para colocar o Vasco em um patamar mais sustentável dentro do futebol nacional. Além disso, a chegada do uruguaio pode abrir portas para novas contratações, criando uma rede de influência mais ampla na região, que inclui o Uruguai, Argentina e México, onde o clube já passou a ser observado com mais atenção. Alguns dirigentes da Colina já vêm trabalhando nos bastidores para estabelecer contatos com empresários e agentes que podem facilitar futuras chegadas. Ou seja, Brian não seria apenas um reforço isolado, mas uma peça estratégica dentro de um projeto maior de fortalecimento do Vasco. Para completar o cenário, vale lembrar que o futebol brasileiro vem se tornando cada vez mais um mercado de oportunidades para jogadores sul-americanos que buscam relançar suas carreiras ou simplesmente dar um salto de qualidade. E Brian Rodrigues se encaixa perfeitamente nesse perfil. A Série A tem o diferencial de combinar visibilidade com alta competitividade, além de uma torcida apaixonada que pode ser o combustível extra para qualquer atleta. O Vasco, com sua história e ambição renovada, surge como uma plataforma ideal para que Brian consiga alavancar sua trajetória, quem sabe até com a mira em um futuro retorno ao futebol europeu ou até mesmo uma convocação para a seleção uruguaia, que sempre observa jogadores que brilham fora do seu país de origem. É por isso que essa possível contratação vai além de um simples reforço, é um sinal claro de que o Vasco quer brigar para voltar a ser protagonista, buscando trazer nomes que tenham não só qualidade técnica, mas também garra e vontade para enfrentar os desafios que vêm pela frente. E claro, a torcida já começa a sonhar com os dribles e gols do uruguaio pela Colina. Por fim, fica aquele gostinho de quero mais, enquanto a novela segue seu curso e os torcedores vascaínos acompanham ansiosos cada passo dessa possível contratação que já domina as rodas de conversa e as redes sociais. A movimentação dos bastidores indica que a negociação está madura e que o anúncio pode ocorrer a qualquer momento, quem sabe até antes do próximo jogo do time, que já anda sedento por uma vitória que reacenda a chama do sonho da torcida. A expectativa é alta e, embora ainda reste aquela ponta de dúvida típica dessas transações, o clima é de otimismo. Brian Rodrigues chegando ao Vasco pode ser o início de uma nova fase onde talento e vontade se encontram para construir uma trajetória de sucesso. Até lá, o burburinho continua crescendo, a torcida segue na expectativa e o Vasco prepara o terreno para mais um capítulo importante da sua história recente no futebol brasileiro. Fique ligado, porque essa história promete ser uma das mais interessantes do mercado de transferências da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.